Olá, está começando o AB Solar Inside. Esta é a primeira edição do ano de 2022 e começamos essa temporada falando sobre mudanças climáticas e o papel da energia solar como parte da solução para esse problema que afeta o planeta. Você que está nos acompanhando pode participar com a gente pelo chat. A equipe da AB Solar faz a curadoria e seleciona perguntas para os nossos convidados. Essa edição do AB Solar Inside tem como anfitriã a empresa Voltalia. Nós agradecemos a parceria e o apoio para esse programa. E o Robert Klein, CEO da Voltalia, está aqui com a gente ao vivo no telão, juntamente com o Aurélien Maldonnet, CEO da Helexia Brasil, que também apoia essa edição do AB Solar Inside. Robert, bem-vindo. Roberto, eu não consigo te escutar. Você mutou o seu... Vê se agora, Ok, deixa eu ver se eu você tirei. fala. Ah, você tirou. Agora funciona. Bem-vindo. Vamos recomeçar. Vamos Muitíssimo recomeçar. obrigado. Obrigado pelo convite. Eu sou Robert Klein e estou aqui para responder ou tentar responder às suas dúvidas. Então fique à vontade para perguntar pelo chat. Tá Obrigado. ótimo. Aurélien, bem-vindo também. Muito obrigada e, em particular, a AB Solar pela organização do evento. Um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante que é esse da luta contra as mudanças climáticas da energia solar no Brasil. O papel da solar como parte da solução para o problema das mudanças climáticas é o nosso tema de hoje, né? Na visão de vocês, qual a importância de falar e discutir o tema mudanças climáticas no cenário que o mundo e o Brasil vivem hoje? Robert, quer começar? Sim, claro. Bom, nós estamos vendo, então, no Brasil, um crescimento muito grande das energias renováveis em geral, do solar mais recentemente, começou mais com eólica, e sem dúvida dentro dessa tendência, dessa luta contra as mudanças climáticas. O Brasil, que é um país extremamente grande, um dos maiores países do mundo, um país que tem recursos naturais incríveis, recursos solares incríveis, recursos eólicos incríveis, uma demanda de energia crescente. Então, esse país tem não somente uma responsabilidade e um papel forte para lutar, para justamente implementar uma política para o crescimento das energias renováveis dentro da sua matriz energética, mas também devido ao papel fundamental do Brasil na economia mundial, as discussões sobre a Amazônia, etc., é mais ainda relevante que o Brasil tome conta dessa responsabilidade de poder ter um papel muito forte no mundo, talvez poderia ser um dos líderes no mundo em relação à implementação dessas políticas de energias renováveis devido ao tamanho e os recursos importantes. Aurélien, e para você, qual a importância da gente discutir esse assunto? Para mim, vai um pouco além da importância, né, de conversar sobre a necessária luta contra a mudança climática, mas quais são as ferramentas, né, que existem hoje para efetivamente lutar contra essa mudança aqui no Brasil, né? E a Helexia, ela nasceu exatamente com esse propósito, né, ajudar as empresas a tornar a transição energética uma realidade para elas, né, de forma bem prática, porque nós acreditamos que cada um fazendo a sua parte, o Brasil como país, o mundo, o planeta como de tudo, vai se tornar melhor. E essa transição energética é justamente isso, né, uma passagem, né, de um estado A marcado com economias que estão baseadas nas energias fósseis a uma fase B, né, que é marcado por economias descarbonizadas, descentralizadas, digitalizadas e democratizadas. Então, é disso que vamos conversar daqui a pouco, em mais detalhes. Tá certo. E vocês dois, que são os nossos convidados, voltam no segundo bloco para participar do momento de interação. Nós nos vemos daqui a pouquinho. Caso você que está nos assistindo tenha alguma pergunta para o Robert Klein ou para o Aurélien Maldonnet, já pode colocar aqui no chat. Nossas equipes estão fazendo a curadoria e vamos responder ao vivo.
Em 1992, o Brasil voltou seus olhos com força para as discussões sobre meio ambiente na conferência que ficou conhecida como Rio 92. A conferência contou com a presença de 178 chefes de governo e foi marcada pelo fortalecimento da atuação de representantes da sociedade civil, da efetiva participação das ONGs e de movimentos sociais no Fórum Global. Na Rio 92, foi acordado que os países em desenvolvimento receberiam apoio financeiro e tecnológico para avançar com modelos de desenvolvimento sustentável. A partir do principal documento do encontro, a Agenda 21, foram estabelecidas algumas políticas e ações de responsabilidade ambiental. Este ano completamos 30 anos dessa conferência e muita coisa aconteceu nesse período. Quem vai nos ajudar a contar bem essa história e sinalizar o que vem pela frente é a Bárbara Rubim, vice-presidente de geração distribuída da AB Solar. Bem-vinda novamente ao Inside, Babi. Obrigada, Pri. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Para mim é um prazer começar 2022 com a gente já conversando de um tema tão importante como esse, das mudanças climáticas, do aquecimento global, mas também ainda mais sobre o papel da energia solar nesse assunto que é tão relevante e que tem sido tão discutido pelos países, mas também pelas empresas. Como você bem comentou, né, Pri, essa discussão não é nova, ela até antes da própria Rio 92, mas sem dúvida alguma foi na Rio 92 que essa discussão começou a tomar um pouco mais de corpo e que os países começaram a se mobilizar para que a gente pudesse, então, construir acordos globais que fossem pactuar como seria a responsabilidade de cada um dos países frente aí ou nessa luta contra as mudanças climáticas, que são um fenômeno aí que já tem, sem dúvida alguma, impactado o mundo inteiro e tem também impactado o Brasil de maneira bastante elevada. Acho que até esse é um ponto interessante da gente comentar, só para trazer a atenção de quem está acompanhando a gente, Pri, que muitas vezes a gente acha que porque o Brasil não sofre necessariamente com grandes terremotos, né, com tsunamis, então com esses eventos climáticos que são mais pesados, o nosso país de alguma forma está imune às mudanças climáticas ou não está sendo impactado por isso, mas isso não é verdade. Basta a gente observar, né, esse agravamento dessa crise hídrica que é cada vez mais recorrente, que a gente tem, que está tão conectada com o setor elétrico, com o setor em que a gente está inserido, mas também tão conectada com o bem-estar humano, né? E aí agora essas chuvas que a gente tem visto, depois em Minas Gerais, castigando um pouco Goiás também, então acho que tudo isso é um indício de que de fato não existe nenhum país que está imune a essas mudanças climáticas, e é isso, acho que é um pouco, cada vez mais, desse ganho de consciência que reuniu os países, primeiro ao redor, efetivamente, né, do Protocolo de Quioto, que foi criado aí em 1997, então 5 anos depois da Eco 92, entrando em vigor em 2005, e mais recentemente, efetivamente, com o Acordo de Paris, né, que foi assinado pelos países em 2015, em Paris, como o próprio nome indica, e que é o que a gente tem hoje de mais avançado, mais atual e também já em vigor para fazer com que os países tentem efetivamente trazer medidas para combater essas mudanças climáticas. Eu diria que a gente está longe ainda de conseguir ter resultados satisfatórios, mesmo com esses dois mecanismos no lugar, né, mesmo com esses dois mecanismos tendo sido efetivamente já criados, mas acho, se você puder me permitir aqui só o spoiler, que a gente também tem uma convidada super especial para ajudar a gente a discutir um pouquinho sobre o quanto esses mecanismos que a gente tem, agora mais recentemente com o Acordo de Paris, estão efetivamente sendo ou não eficientes para a gente conseguir fazer o que há de ser aí uma das lutas mais importantes que a gente pode ter enquanto sociedade, que é de fato conseguir frear o aquecimento global nessa forma acelerada como a gente tem visto. Você deu o spoiler, agora eu vou revelar quem é que está aqui com a gente também, que é a Caroline Prolo, que é advogada na área de Direito Ambiental e Mudanças Climáticas. A Caroline é sócia do Stock Forbes Advogados e fundadora da La Clima, a primeira rede de advogados de mudanças climáticas da América Latina. Consultora jurídica do IIED
que é o Instituto Internacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento, que apoia países vulneráveis nas negociações da Convenção do Clima e do Acordo de Paris da ONU. Muito bem-vinda ao Inside, Caroline. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar desse tema super importante, é o mais importante, né, acho que existe hoje, na minha opinião, e espero poder contribuir aí para essa discussão. Com certeza, você vai contribuir. Babi e Caroline, nós falamos aqui de 30 anos de Rio 92. Ao longo desse tempo tivemos o Acordo de Paris, como a Babi já falou, as atualizações da NDC, COPs. Na visão de vocês, o que mudou de lá para cá? O que a gente pode destacar como positivo e como negativo em relação às metas que foram pensadas e a situação que nós vivemos hoje? Babi, você pode começar e aproveita para explicar para a gente também algumas dessas siglas, COPs, NDC. Você está mutada. Eu estava no mudo, Isso. Agora eu voltei. Com certeza, Pri, acho que isso é extremamente importante. Então, acho que só para explicar, a COP são as conferências das partes, são reuniões que acontecem usualmente, anualmente, que trazem aí as partes da Convenção Quadro das Mudanças Climáticas para se reunirem e discutirem efetivamente como andam os acordos que a gente tem em vigor e quais são os pontos que a gente tem em aberto. Eu estou dizendo usualmente porque em 2020 a gente não teve a COP que estava prevista, exatamente por causa do cenário da pandemia, e aí então ela aconteceu efetivamente no final do ano passado, em novembro do ano passado, em Glasgow. A COP do ano passado foi muito importante para o nosso setor, eu diria muito esperado, porque ela tinha uma grande missão, que era discutir efetivamente a questão do mercado de carbono. Então, quando o Acordo de Paris foi aprovado lá em 2015, a gente precisava ter efetivamente o livro de regras. Eu não sei se a Carol tem essa dificuldade também, porque como todos esses termos são pensados no inglês, às vezes a gente vai tentar traduzir para o português e fica estranho, né? Ele não soa bem. Então, a gente precisava acordar o livro de regras do Acordo de Paris, né? Que é como é que a gente vai pegar esse instrumento que é tão amplo e, de fato, concretizar ele, né? Tentar tornar ele um pouco mais concreto, um pouco mais real, digamos assim, para cada um dos países que está envolvido. E aí a gente tinha um grande tema que faltava a gente conseguir acordar essas regras ao redor dele, que era o mercado de carbono, que foi, então, um grande tema da COP do ano passado, que é essa conferência das partes, e são partes aí dos acordos que fazem. Um outro grande momento, né? Acho que 2020 também foi um ano muito importante, que também acabou sendo bastante prejudicado por essa questão da pandemia, porque o Acordo de Paris, ele criou um mecanismo muito interessante, que é o mecanismo da ambição, né? O que significa isso? Inclusive, acho que a gente pode trazer isso até para a meta corporativa, né? Mecanismo de ambição é um nome que soa bem. Um desafio, eu diria, um compromisso de que a cada 5 anos os países deveriam visitar as suas contribuições nacionalmente determinadas, ou seja, as suas NDCs, as metas que eles apresentariam, e essas metas, né, são nacionalmente determinadas, daí a sigla também, para tentar aí nessa luta contra as mudanças climáticas. Então, se a gente começou em 2015, o primeiro ciclo veio em 2020 de revisar essas contribuições, essas metas nacionais. Então, foi um ano também bastante importante por causa disso. O nosso próximo ciclo é em 2025. Então, acho que passando aí agora a bola para a Carol, para ela também comentar um pouco do que ela vê de mudança nesse cenário. Pois é, Carol, queria que você comentasse o que a Babi falou e dissesse também como é vista a NDC brasileira comparada com as outras NDCs e quais as melhores práticas internacionais que podem ser replicadas no país para poder atingir as nossas metas. Legal. De fato, acho que a Bárbara já fez uma bela introdução aí. Na verdade, já disse quase tudo de importante em relação a esse grande regime aí internacional do Acordo de Paris. E isso, assim, de fato, é muito importante para a gente entender a dimensão do problema, né? E também vou aproveitar para fazer o gancho com o ano de 1992, a Rio 92, para mostrar como isso não é um tema novo, né?
Acho que a gente está tendo mais sensibilidade com relação a ele nos últimos anos, mas a verdade é que a comunidade internacional já vem tratando, já criou uma governança global para lidar com esse problema desde 1992, né? E foi praticamente um milagre, é um milagre da diplomacia o que se faz, porque esse tratado internacional, ele é praticamente universal. São 196 partes, 197, se você considerar que a União Europeia é um membro também. Então, ele é praticamente universal. Imagina como você vai conseguir fazer 196 países concordarem em consenso sobre como eles vão mudar a sua forma de fazer política energética, de fazer, de ter uma política econômica que leve em consideração o preço do carbono, que a gente tem que colocar um preço nesse problema, né, nessa externalidade ambiental que a gente diz. Então, assim, é um tema muito espinhoso, é o mais deles, provavelmente, o maior deles, e, no entanto, a gente tem só esse ambiente internacional de negociação em que os países têm que negociar todo ano, eles se encontram por meio dessa COP, a Conferência das Partes, para tomar decisões de implementação de medidas para combater o aquecimento global. Não é nada fácil, essas medidas têm que ser acordadas em consenso. Então, acho que isso ajuda a explicar um pouco do porquê da lerdeza desse processo, né? Porque a gente, afinal de contas, tem que fazer muita gente concordar. E aí o Acordo de Paris, ele veio em 2015 como uma tentativa de facilitar esse processo e tirar alguns desses desconfortos que os países pudessem ter sobre terem metas climáticas, obrigações de restringir as suas emissões de gases de efeito estufa, né? Isso era muito problemático. Como é que você faz um país se obrigar a ter uma restrição dessas, que é uma restrição que tem um impacto econômico, né? Então, o Acordo de Paris, ele previu que todos os países, e aí quando eu digo todos, é porque no mundo a gente tem países ricos e países menos ricos, países em desenvolvimento ainda. Então, os países estão em situações diferentes de capacidade econômica, né? O Acordo de Paris conseguiu achar um meio de fazer com que todos esses países, independentemente da sua posição econômica, se comprometessem, contribuíssem de alguma forma para combater o aquecimento global. E isso veio na famosa NDC, que é a contribuição nacionalmente determinada. Cada país tem que apresentar uma contribuição dizendo o que ele vai fazer para mitigar o seu impacto no aquecimento global, ou seja, reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa, e ele tem que fazer isso de 5 em 5 anos. Ele faz de uma maneira voluntária, né, no sentido de que ele se auto-atribui o quanto ele pode contribuir, e ele apresenta, a única obrigação que ele tem é de apresentar essa contribuição a cada 5 anos. E aí, o Acordo de Paris tem vários instrumentos para permitir, facilitar com que os países cumpram essas suas metas climáticas, inclusive instrumentos de mercados de carbono, que permite com que os países transfiram entre si tudo aquilo que eles têm de excedente, né, de aquilo que eles performam melhor nas suas metas climáticas e fica sobrando ali, eles podem transferir para o outro, e assim a gente também tem a possibilidade de transferência de recursos financeiros, né? Então, tem muita coisa aí pensado no Acordo de Paris para viabilizar o combate ao aquecimento global e num nível que é previsto na ciência como de um aumento de temperatura até 1,5 graus Celsius até o ano de 2050. Então, a gente tem muitos ferramentas, né, nesse sistema de governança global e a gente está começando a implementá-los, né? Como a Babi falou, de fato, só recentemente, na verdade, somente no final do ano passado, é que se concluiu o tal do livro de regras do Acordo de Paris. Porque esse negócio é tão complexo, né? E mesmo essas estruturas, por exemplo, de mercados de carbono, requerem uma série de decisões sobre exatamente como vai funcionar esses mercados, quais são os critérios, né, para os projetos de créditos de carbono,
como vai funcionar as estruturas de governança, os mecanismos que vão emitir esse crédito de carbono. Então, tinha muitas coisas ainda a serem regulamentadas para que esses instrumentos do Acordo de Paris pudessem entrar em vigor e o acordo ficasse realmente operacional, né? Tá valendo, já dá para fazer ele acontecer. Isso só aconteceu no final do ano passado. Então, acho que a gente está ainda implementando o Acordo de Paris, estamos ainda aprendendo conforme a gente vai implementando, e da mesma forma, essa experiência da NDC é muito inovadora, né? Isso não existia antes, não tem nenhum outro tratado internacional que tenha inventado um negócio desses. Então, o Brasil apresentou a sua primeira NDC em 2016, que foi um requisito para fazer parte do Acordo de Paris, e depois ele atualizou a NDC no ano de 2020, porque essas atualizações precisam acontecer a cada 5 anos, como se determinou. Carol, e aí, exatamente isso que eu queria te perguntar. E como que é vista a NDC brasileira em relação às outras de outros países? Pois bem, a primeira NDC brasileira, ela até que foi recebida como uma NDC razoável, no sentido de que parecia representar aí esforços que o Brasil tinha capacidade para fazer e que também seria justo que o Brasil fizesse com os recursos que tem à disposição. E quando eu digo foi vista como, não é porque tem um órgão lá no Acordo de Paris que fica revisando e dizendo se a sua NDC é boa ou ruim. Estou falando de sociedade civil, especialistas, mercado, comentários aí de autores, né? Mas é claro que, enfim, tem várias discussões técnicas que podem ser feitas em relação a isso. A segunda NDC de 2020, ela representou uma mudança pouco significativa em relação à primeira, e é um requisito do Acordo de Paris, também é importante dizer, que cada próxima NDC seja mais ambiciosa que a anterior. Ela tem que representar uma progressão em termos de contribuição. Aquele país tem que estar contribuindo efetivamente mais, né? E na prática, essa NDC nova apresentada pelo Brasil, porque ela foi baseada num inventário de emissões que foi atualizado, então a base de cálculo mudou. No fim das contas, segundo cálculos feitos também por especialistas aí do mercado, se viu que, no fim do dia, ela acabaria, ela não seria mais progressiva do que a primeira, e, pelo contrário, ela poderia até estar, de certa forma, autorizando o Brasil a emitir um pouco mais. Então, tem uma avaliação negativa aí de especialistas que mensuraram essa NDC brasileira e chegaram a essa conclusão, e tem outros comentaristas aí que mensuram a NDC de todos os países e que fazem uma comparação, né? E o Brasil ficou mal categorizado nessa categorização, mas o governo federal anunciou que vai fazer revisões na sua NDC e não apresentou ainda formalmente para o Acordo de Paris, mas já apresentou perante o Acordo de Paris um compromisso de atingir aquela meta de neutralização de emissões, ou seja, atingir um ponto em que o Brasil vai estar emitindo a mesma quantidade de gás de efeito estufa que ele captura da atmosfera, né, ficando com um balanço zero. O Brasil se propôs a atingir esse nível de neutralização no ano de 2050. E essa proposta até já chegou a ser apresentada perante o Acordo de Paris. Então, pode ser que a gente veja algumas mudanças na meta climática de curto prazo para refletir essa meta de longo prazo que o Brasil já apresentou. Não sei se a Babi quer acrescentar alguma coisa. Quero só comentar que, de fato, a Carol comentou, e a NDC do Brasil, ela foi bastante mal recebida pela sociedade civil e pelo terceiro setor quando ela foi anunciada. Chegou a acontecer até um movimento de várias organizações de terceiro setor brasileiras e da América Latina e de fora, que isso não existe um procedimento para isso dentro da ONU, tá, gente? Então, mas que chegaram a enviar uma carta para a ONU, só para a gente ter uma ideia do impacto, pedindo para a NDC brasileira ser recusada. Então, para ser considerado que o Brasil não apresentou uma nova NDC, exatamente pela questão que a Carol colocou, que como a gente mudou a linha de base,
no final, a NDC brasileira nova traria espaço para o Brasil emitir mais 0,5 gigatonelada de carbono a mais, né, de CO2 equivalente a mais. Mas acho que um ponto importante também da gente dizer, e por nenhuma maneira eu quero passar o pano, né, no desempenho brasileiro nessa nova NDC, até porque eu acho que o Brasil é um país que tem muito recurso, sobretudo quando a gente olha para o setor de energia e para outros setores, para a gente conseguir ser de fato um exemplo e uma liderança nessa jornada rumo à descarbonização, mas é importante dizer que, no geral, o mundo não entregou o que devia, né, quando nessa rodada de atualizações aí das suas NDCs. O último relatório que eu vi, aí até, não sei, Carol, se você chegou a ver algum outro, né, potencialmente mais recente, mas o último relatório que eu tinha lido era um relatório pré-COP do final de outubro do ano passado que mostrava que, com as submissões que a gente tinha tido dos países, a gente ainda ficava numa rota de aumentar a temperatura global em 2,7 graus Celsius. Né? Então, muito além da meta do Acordo de Paris de manter esse aquecimento em 1,5 graus Celsius, que é onde esperava-se que esse novo patamar de ambição desses compromissos globais dos países, dessas metas globais, conseguiria chegar a gente ao final do século. Então, acho que o Brasil, né, houve essa reação ao compromisso brasileiro. Acho que muito pela expectativa que se tem com relação ao Brasil, pelo potencial, mas, no geral, eu diria que a gente, enquanto sociedade, ficou devendo, sociedade global, né, deveu aí no dever de casa. Dá um certo alívio saber que não foi só a gente, não foi só a gente que não entregou, né? Sabe aquele desenho? A gente, inclusive, discutiu isso, assim, é uma brincadeira, gente, mas é grave, né? Assim, vocês já viram aquele desenho que fala assim, trabalho de casa em equipe, né? E aí o trabalho começa perfeito e depois vai ficando um pouco mais deteriorado conforme o colega vai fazendo, né? Acho que essa é um pouco a minha sensação quando eu vou analisando as NDCs em geral, assim. Entendi. Olha, você que está nos acompanhando, quer fazer alguma pergunta? Manda seu comentário ou dúvida no chat. Logo mais nós teremos um momento de interação e nós vamos responder as suas dúvidas. Ô, Babi, como que a energia solar entra nessa história? Como ela consegue ajudar com o cumprimento das metas ambientais? Acho que essa é uma excelente pergunta, porque o mundo tem uma grande rota para descarbonizar o setor de energia de maneira geral. E aí, quando eu falo setor de energia, gente, eu não estou falando só de eletricidade. Né? Eu estou falando de energia como um todo. Estou falando de combustível, a gente está falando de aquecimento, a gente está falando de resfriamento. E, em geral, essa rota perpassa eletrificação dos setores. Então, a gente, de alguma forma, tentar substituir os combustíveis que a gente usa hoje, né, ou os insumos que a gente usa hoje nesses setores, por energia elétrica e aí descarbonizar a geração de energia elétrica. Então, olhando para esse cenário de eletrificação e depois descarbonização da geração de energia elétrica, a energia solar tem uma grande aliada nesse papel, porque de fato é uma fonte que, quando a gente olha para ela globalmente, já atingiu um dos menores preços, um dos menores custos para a produção de eletricidade em real por megawatt-hora. Então, isso significa que é uma escolha não só ambientalmente saudável, mas também que faz sentido econômico, e porque a gente tem aí, né, acho que se a gente olhar de maneira geral no planeta, a gente consegue ter um espectro muito abrangente de países que têm disponibilidade de recurso solar, mas também disponibilidade diária para essa geração de energia. É óbvio, Pri, acho que esse é um ponto importante, que na discussão, quando a gente fala da discussão das mudanças climáticas, a gente tem que lembrar que, apesar da gente focar muito em meio ambiente, muito em redução de CO2, para mim essa discussão só faz sentido se ela for uma discussão que engloba outros fatores, dentre eles o próprio respeito aos direitos humanos, o próprio bem-estar, né, os próprios objetivos de desenvolvimento sustentável que a gente tem. E aí olhar para qualquer geração de energia, por mais renovável que ela seja, a gente sempre tem que ter uma preocupação não só de quanto ela é renovável, mas do quanto ela é sustentável, que seria ela conseguir dar o check nos outros requisitos que a gente tem. Acho que a solar, de maneira geral, né, acho que não dá para a gente tornar isso num statement, né, numa afirmação absoluta, mas de maneira geral ela consegue preencher muito bem esses checks. E aí, um ponto relevante é que, dentre as diretrizes que o próprio Acordo de Paris trouxe,
a descarbonização por meio também do desincentivo aos combustíveis fósseis e do crescimento das renováveis foi uma das grandes diretrizes. Então, é um mandato, digamos assim, que foi muito reforçado pelo Acordo de Paris, e acho que eu, pelo menos, fico muito feliz quando eu vejo que cada vez mais isso tem sido absorvido pelas empresas, por essa necessidade, né, também de corresponder a essas metas que sejam ESG, né, essa governança socioambiental, mas também as instituições financeiras que cada vez mais têm migrado o seu portfólio de investimentos de combustíveis fósseis para renováveis, fazendo aí o que a gente chama de divestment, ou desinvestimento nos combustíveis fósseis. Carol, você tem uma atuação forte junto ao poder público nos países considerados vulneráveis. Conta pra gente um pouco sobre esse trabalho e sobre os desafios de implementar medidas que realmente ajudem a reduzir os efeitos das mudanças climáticas nesses países. De fato, é um desafio muito grande, né? Mas só para também esclarecer que esse é um dos meus chapéus. Eu tenho outros 2 chapéus, né, são muitos chapéus, ou são muitas fantasias, aí uma de dia, outra de noite, eu fico brincando, que é de trabalhar como advogada, né? É a minha profissão, tanto no Brasil, como advogada de um escritório de advocacia que, né, presta serviço para empresas, como para, nesse contexto internacional, trabalhar nas negociações aí da Convenção e do Acordo de Paris, apoiando um grupo de países vulneráveis que precisa de suporte jurídico ali para participar dessas negociações. Então, de fato, eu acompanho muito os desafios desses países em se fazer representar nessa mesa de negociações que discutem questões da sobrevivência mesmo desses países, né? A gente está falando de países como as pequenas ilhas do Pacífico, que algumas delas são pequenas, assim como nem 10 mil habitantes, mas são verdadeiros estados-nação, são países mesmo, né? E que estão sendo ameaçadas com o aumento do nível dos oceanos. Então, são situações muito dramáticas mesmo, de países muito pobres e que estão, por questões diversas, inclusive geográficas, mais expostos aos efeitos do clima, né? E então ali a gente percebe, eu tenho um contato mais próximo com esse nível de governo. É um desafio gigantesco você conseguir implementar uma política de mudanças climáticas em um país que tem outras prioridades, muitas vezes, né? Inclusive erradicar a pobreza, né? Ter dinheiro ali para dar saúde pública de qualidade para as pessoas e acesso à água potável. Então, tem alguns desafios muito básicos que esses países têm, e então investir em mudança do clima e ter uma política, ter uma infraestrutura, né, de governo, de ter ali uma pasta de mudança climática dentro do Ministério do Meio Ambiente, de ter uma política de mudanças climáticas, uma política de adaptação à mudança do clima, que é um desafio enorme para eles, né? Ter infraestrutura para conter esses avanços, esses efeitos do clima, como o aumento dos oceanos. Então, tem um desafio regulatório e de organização da governança mesmo política, que para esses países é gigantesco. A gente já acha que é difícil no Brasil, né? Mesmo no Brasil a gente já enfrenta dificuldades de implementar essas políticas de mudanças climáticas. A Política Nacional de Mudança Climática do Brasil é de 2009, né? Inclusive está se discutindo aí a atualização dela, mas a verdade é que, ainda que o Brasil tenha uma NDC, mais de uma, que a gente já atualizou, a gente ainda não tem políticas e leis capazes de implementar essa NDC, né? Então, se isso é difícil para o Brasil, você imagina para os países mais pobres. E daí a importância de advogados que tenham essa formação, né, em entender a mudança do clima, entender esses arranjos legais, internacionais, que já existem, né, e ver como eles podem ser melhorados, ou melhor, implementados domesticamente.
Isso é muito importante. Então, daí veio também, além disso tudo, a minha iniciativa aqui no Brasil de criar uma rede de advogados de mudanças climáticas, a La Clima, para tentar contribuir com esse processo aqui no Brasil. Uma iniciativa maravilhosa, simplesmente isso. Agora, para colaborar com os debates desse Inside sobre mudanças climáticas, nós entrevistamos o Márcio Astrini, que ele é secretário executivo do Observatório do Clima, a rede formada por 70 organizações da sociedade civil brasileira e que há 19 anos atua na agenda socioambiental e de clima. O Márcio é ambientalista com formação em gestão pública, direito constitucional e políticas públicas. Vamos ver a primeira parte da entrevista que ele nos deu. As atuais metas brasileiras para a redução de gás de efeito estufa, elas são bastante tímidas se comparadas ao potencial que o Brasil tem nesse setor. O Brasil tem como objetivo, colocou como promessa, a redução de 50% das suas emissões, tendo como base o ano de 2005. No Observatório do Clima, nós vemos um exercício provando que essa redução poderia ser de 81%. São vários fatores que, combinados, levariam a gente a chegar a esse número de redução de emissões. O primeiro deles é claramente acabar com o desmatamento, principalmente com o desmatamento da Amazônia. Também é muito importante a gente ter medidas na área da agropecuária e também de energia. Assim como em resíduos e indústria, avanços extremamente importantes são possíveis de serem implementados e o que inclusive tornaria o Brasil um país negativo nas emissões de gás de efeito estufa. Quer dizer, um país que dentro de todo esse cenário de urgência global do combate às mudanças climáticas, poderia ser um país que mais captura carbono por conta dos nossos biomas e notadamente das nossas florestas, do que aquilo que a gente emite, posicionando o Brasil de uma maneira muito privilegiada nesse debate. E esse potencial todo que nós temos de corte de emissões, esse potencial todo que nós temos de sermos uma liderança e um exemplo positivo para o mundo, ele definitivamente não é utilizado, ainda mais quando nós olhamos o que está sendo feito pela atual gestão. O desmatamento zero, eliminar o desmatamento no Brasil, deveria ser uma política, algo a ser perseguido, mesmo que não houvesse o debate das mudanças climáticas. A floresta amazônica é essencial para o nosso desenvolvimento. É ela que gera chuvas, por exemplo, para as hidrelétricas, que fazem a energia chegar na nossa casa. Ela que gera chuvas também para a agropecuária, que é um dos carro-chefes, não só no mercado internacional, mas também na economia interna do país. Portanto, acabar com o desmatamento é um fator essencial, não apenas para o clima, mas também o nosso interesse doméstico. E como a gente tem visto, o desmatamento tem disparado. Portanto, estamos ficando mais longe daquilo que deveria ser o nosso objetivo. Uma outra área de destaque é a área de energia e principalmente do setor de transportes. A gente mudar o uso do transporte no Brasil, tendo um transporte mais eficiente, de melhor qualidade, menos poluente para a população, traria benefícios para a saúde pública e também benefícios individuais para cada um de nós, melhorando a capacidade de locomoção de todos nós brasileiros. Portanto, são muitas agendas possíveis de serem implementadas no nosso país que trariam benefícios em larga escala para a população, para a economia do país, mas que infelizmente não são conduzidos, não são explorados, porque não existe vontade política suficiente para implementar as políticas necessárias para fazer avançar essas agendas. O Astrini falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que o Brasil podia ser um país negativo em emissão de carbono. Carol e Babi, vocês concordam com ele? Vamos começar pela Babi. Difícil essa, viu? Porque quem sou eu para discordar da análise do Observatório do Clima? Mas acho que, talvez olhando menos para a questão do negativo em si, ou do como, eu acho que, sem dúvida alguma, o Brasil tem um potencial enorme para isso, que poderia se traduzir aí nas emissões negativas. Além do potencial que a gente tem para energias renováveis como a solar, como a eólica, como a gente mencionou, além também, do nosso bioma aqui, das florestas que a gente tem, que sem dúvida alguma precisam ser mais preservadas,
A gente tem, por exemplo, potencial para outras renováveis, como é o caso da biomassa, que acabam, que no seu próprio ciclo de vida tem uma emissão que por si só já é negativa. Então, sem dúvida alguma, se a gente conseguisse agregar todos esses elementos que a gente tem enquanto país, não só olhando para uma perspectiva do setor de energia, mas olhando para uma perspectiva de setores, né, que a gente utiliza aí quando a gente vai olhar para as contribuições de emissão de maneira geral, a gente conseguiria ter um desempenho que colocaria o Brasil na liderança do mundo em termos de referência, em termos de benchmark e também de medidas adotadas por outros países. Carol, e aí, Carol? Pois é, Carol. Um outro ponto importante, eu vou deixar você complementar o que a Babi falou, mas o outro ponto importante que eu achei da entrevista do Astrini é a questão da meta do desmatamento zero também, né? Hoje nos parece absurdo falar nisso, mas a gente pode sonhar com essa meta? Pois então, acho que essa segunda acho mais difícil ainda de responder. Até porque tem uma dúvida sobre se esse desmatamento é o desmatamento ilegal, é simplesmente o governo, né, tomar medidas de fiscalização de quem não cumpre a lei, no sentido de Código Florestal e a lei que previne o desmatamento, ou a gente está falando de todo e qualquer desmatamento, né? Então, é importante essa distinção. Mas, voltando para o primeiro ponto, é super interessante essa fala do Márcio, porque, de fato, eu falei antes para vocês da meta de neutralização de emissões do governo brasileiro, né, de atingir essa neutralidade até o ano de 2050. Isso não é à toa, não foi uma iniciativa totalmente do Brasil. Isso já está no Acordo de Paris. Então, o Acordo de Paris ele encoraja os países a fazerem as suas metas climáticas, fazerem elas já considerando um horizonte de longo prazo, em que no ano de 2050 elas atinjam essa neutralidade de emissões, que é, como eu falei, esse balanço zero, né, da quantidade de emissões de gases de efeito estufa e na mesma quantidade a remoção de gases de efeito estufa da atmosfera. E as florestas são um método natural de você fazer essa captura do carbono da atmosfera. Tem métodos artificiais de engenharia, de você sugar o carbono lá do óleo, do petróleo, tem mais um monte de coisas que está se inventando aí para artificialmente se retirar esse carbono da atmosfera e de combustíveis fósseis, mas tem um método que é muito mais barato e fácil de implementar, que é você plantar florestas, plantar árvores ou conservar as florestas que existem de pé, se for o caso. E então, nesse sentido, acho que já fica muito claro aí que o Brasil tem alguma contribuição nesse contexto, né? A gente tem muita floresta e a gente tem potencial de reflorestar ainda mais da nossa terra aqui no Brasil e criar esses que a gente chama de sumidouros de carbono, né? Então é por isso que eu acho que o Márcio fala de ficar carbono negativo, porque a gente consegue, com as nossas florestas, eventualmente capturar mais carbono do que a gente emite, e tanto que talvez a gente possa vender esse excedente do que a gente captura para outros países, para outras empresas que precisem compensar suas emissões dentro de um plano de descarbonização, né? Ou seja, dá para gerar créditos de carbono de atividades de sequestro que a floresta faz. Então, isso é um grande negócio e é uma oportunidade econômica para o Brasil de desenvolver uma economia a partir da floresta, que seria algo absolutamente revolucionário, né? E aí, acho que nessa linha, toda a política brasileira, né, podia mudar e se tornar um exemplo para o mundo inteiro. Seria um sonho. Vamos ver agora a segunda parte da entrevista com o Márcio Astrini, que é secretário executivo do Observatório do Clima.
destaques do Brasil é, sem dúvida, a capacidade que nós temos, enquanto país, de promover a geração de energia limpa, seja eólica e solar. E a solar tem um papel muito especial. O Brasil tem a capacidade de irradiância e de geração de energia através dessa fonte, da fonte solar, que é extraordinária e de dar inveja no mundo inteiro. Nós deveremos investir muito mais nessa fonte de energia, até mesmo porque isso traz um benefício direto para a população. Vocês imaginem que a geração distribuída são aqueles painéis que nós temos em cima das nossas casas, tem o potencial não apenas de gerar energia para o país, mas também de abaixar significativamente a nossa conta de luz. Então é um duplo ganho, né? O Brasil gera energia de forma limpa e nós, cidadãos, temos a redução do nosso custo de vida, a redução da conta de luz no final do mês. Temos um potencial incrível de geração de energia nesse setor de energia solar. O que falta mesmo é investimento e vontade política. Enquanto isso, o governo, infelizmente, fica dando incentivos e privilégios para fontes sujas, como óleo, exploração de óleo, gás e também de carvão no restante do país. Devemos seguir um outro rumo. A população, a opinião pública tem que estar muito mobilizada para exigir do governo que o Brasil realize os seus potenciais energéticos, os seus potenciais climáticos, que seriam um exemplo para o mundo e também fariam muito bem para a nossa economia e para cada um de nós, cidadãos brasileiros. É isso aí, né, Babi? Você quer comentar? Com certeza. Acho que o Márcio até tocou num ponto aí que eu acho essencial e acho que é muito icônico também a gente trazer um pedaço desse assunto para esse, porque ele tem tudo a ver também com o momento que o setor de geração distribuída traz, né? A gente falou do papel da energia solar nessa questão da luta às mudanças climáticas e, sem dúvida alguma, a fonte tem um papel importantíssimo para percorrer e para trazer. No Brasil, a energia solar ainda está crescendo, né? Eu diria que ainda a gente costumava falar que ela era uma criança, agora eu acho que ela está virando uma jovenzinha. A gente ainda tem muito a crescer, mas muito desse crescimento tem sido puxado exatamente por consumidores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, consumidores residenciais, que por conta própria, né, tirando dinheiro do seu bolso ou então buscando meios de financiamento, que em grande maioria são privados também, decidiram gerar sua própria energia a partir de uma fonte renovável e em 98% das vezes essa fonte renovável é o sol. E acho que é um momento muito icônico para a gente tratar disso, exatamente porque a gente começou o ano no dia 7 de janeiro com a publicação da Lei 14.300, que criou aí o marco legal da geração distribuída, que instituiu o sistema de compensação de energia elétrica, permitindo, então, trazendo o direito de todo consumidor gerar a sua própria energia. Então, dando uma proteção para esse consumidor que ela é mais assegurada do que o consumidor tinha antes, que era uma mera resolução normativa da ANEEL, efetivamente, que é a resolução normativa 482. Então, a gente acredita até que isso vai impulsionar muito o segmento da geração própria. A estimativa, inclusive, da Absolar é que o setor vai dobrar, vai crescer 102% ainda em 2022, e isso vai, acho que, reverberar ainda mais nos números de renováveis no Brasil. Mas imagino que a gente poderia estar vendo de crescimento de renováveis em geral e, sobretudo, solar, se todo esse movimento tivesse um incentivo mais forte do governo, né? E a gente não precisa ir muito longe. O Brasil ainda vive um cenário de crise hídrica, é importante dizer, apesar das chuvas, o consumidor continua tendo aí uma bandeira de escassez hídrica na sua conta. E se a gente tivesse, ao invés, por exemplo, né, de medidas tão somente voltadas para a contratação de termoelétricas que estão despachando aí, sobretudo a óleo e gás no ano passado, a valores aí de mais de R$2.000 o megawatt-hora, voltado um pouco desse olhar e desse planejamento governamental para estimular o consumidor e a indústria a medidas de eficiência energética, porque, sem dúvida alguma, a melhor e mais barata energia é aquela que a gente não precisa produzir, mas também a geração própria por meio de fontes renováveis, a gente poderia ter números ainda mais altos que impactariam essa questão das emissões do país e também seriam medidas de longo prazo, né? Porque quando a gente investe nesses sistemas, a gente não está contratando uma energia para despachar porque o Brasil precisa agora, né? Nesse cenário específico, nesse cenário de crise, como foi o caso desses leilões que a gente realizou. A gente está investindo em medidas de geração que vão perdurar aí
por mais de 25 anos, então trazendo também todas essas externalidades positivas para a sociedade. Gente, olha, a equipe está me dizendo que está chegando muita pergunta no chat. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um break bem rapidinho e na volta tem interação aqui no Inside. Até já. Bom, nós estamos de volta e aqui comigo agora todos os convidados do Inside de hoje. Estamos com a tela cheia aqui, do jeito que eu gosto. E eu vou fazer o seguinte, vamos começar a ver aqui as perguntas que as pessoas mandaram no chat. O Júlio Lobo, por exemplo, ele falou, Jornal Inverta, a empresa dele. Com a crise do Rio de Janeiro em vários aspectos, uma das formas de sair dessas dificuldades é a proposta de tornar a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro uma forma de atrair investimentos na área ambiental. Qual a opinião de vocês sobre essa questão? Agora está aberto para vocês 4 aí, quem quiser já pode começar a responder. Vamos lá, quem? Eu posso começar aqui rapidamente. Acho que essa é uma iniciativa que eu acompanhei um pouquinho aí o nascimento dela, então posso dizer que é muito bem-vinda, porque a gente não falou muito aqui sobre mercados de carbono, né? Mas esse é acho que é outra fronteira a ser explorada aqui no Brasil, né? E um dos gaps que a gente tem para poder desenvolver melhor esses mercados é justamente a falta dessa infraestrutura para que esses créditos de carbono possam ser registrados, né, fiquem aí disponíveis para interessados e possam ser comercializados. A gente não tem no Brasil esse tipo de infraestrutura. Isso se deve muito ao contexto global, né, de a gente nunca ter, acho que sentido a necessidade. Na verdade, a gente nunca teve políticas mais rígidas de descarbonização, né? O Brasil é um país em desenvolvimento, não é um país rico lá no Acordo de Paris, no Protocolo de Quioto. Então, a gente só teve uma meta climática de verdade agora com a NDC, com o Acordo de Paris, e então a gente ainda está se estruturando para precificar esse carbono aqui dentro e aí nesse contexto a gente deve desenvolver melhor os mercados de carbono. O começo disso é a gente ter infraestrutura e eu acho que a Bolsa Verde do Rio é um começo aí nesse caminho. Tá certo. Eu tenho agora uma pergunta aqui que foi feita da nossa produção para a Babi. O Babi, dentre as providências da nova lei da geração distribuída, tem a exigência de que o Poder Executivo defina mecanismos para a consideração de benefícios ambientais no setor elétrico. A EPE já sinalizou a criação de um mercado de carbono para o setor. Como que a energia solar fotovoltaica poderá se beneficiar do mercado de carbono e como o consumidor final vai perceber esses benefícios ambientais? Perfeito, Pri. Obrigada pela pergunta. Acho que esse é um ponto extremamente relevante, porque março desse ano há de ser um mês desse assunto. Antes da lei da geração distribuída, a própria 14.120, lá no ano passado, que foi aquela legislação que trouxe a questão da redução do desconto para os empreendimentos de maior porte, né, do desconto no uso do fio, ela já tinha trazido a obrigatoriedade de valoração dos atributos ambientais do setor elétrico em geral, dos empreendimentos em geral, e essa valoração deveria ser concluída até março desse ano. Então, quando a gente estava nesse processo de discussão da 14.300 para o marco legal da GD, acho que muito da discussão foi, né, se a gente vai ter uma valoração dessas usinas em maior porte, e que já está sendo discutida no âmbito da EPE, houve essa discussão aí ao longo do ano passado com essa questão eventualmente dessa criação desse mercado de carbono,
Essa discussão é uma discussão que também, agora eu até acho que ela esfriou um pouco no Congresso Nacional, ela estava mais aquecida no final do ano passado por causa da COP com o PL 528, que é exatamente esse mecanismo aí para criar um mercado de carbono, inclusive compulsório no país, né? Tem essa previsão. E aí, então, muito do que a gente pensou já que a gente está discutindo essa precificação, a valoração desses atributos para esses empreendimentos de maior porte, por que não trazer essa valoração também para os empreendimentos de geração distribuída, incluindo especificamente a necessidade de valorar também esses atributos no mesmo timeline, ou seja, até março desse ano também. Então, como a EPE havia sinalizado antes, né, que possivelmente a valoração desses atributos dessas outras usinas viria via o mercado de carbono, é possível que a geração distribuída entre lá. Eu vou dar a minha visão, tá, Pri? Acho que até os colegas aqui de mesa têm muito a contribuir nesse sentido. Para um empreendimento de GD, e aí GD eu estou falando dentro da 14.300, pensando em usinas de 5 megas, mas mais do que isso, pensando em usinas de telhado, né, que são usinas de microgeração até 75 kW, eu acho muito difícil o consumidor conseguir fazer uso desse crédito de carbono sozinho ou por si só. Porque, como a Carol comentou, a gente precisa ter uma estrutura para certificar esse crédito de carbono, para medir de fato quanto que está sendo evitado, para evitar que haja, né, uma dupla contagem ou que esse crédito seja eventualmente utilizado 2 vezes para coisas diferentes. Aí, eu acho que tudo isso são mecanismos que invariavelmente têm um custo, né? Então isso onera a operação de certificação de carbono hoje, mesmo para usinas de maior porte, que dirá para uma usina de telhado. E aí eu já cantei a bola, estou esperando algum empreendedor pegar essa bola, que eu vejo muito no futuro a figura de um agregador de crédito de carbono, né, que seria uma empresa que pode ser, por exemplo, um integrador, que hoje já faz essas diversas instalações, mas que de alguma forma, assim como no Mercado Livre a gente tem a figura, ou vai ter a figura do agregador de carga, né, para juntar os consumidorzinhos, assim, eu, por exemplo, né, que tem uma carga muito pequena para levar esses consumidores para o Mercado Livre de energia, eu vejo a figura de um agregador de crédito de carbono, que vai agregar um pouquinho do crédito que vai sair de cada residência, por cada medida, pelo carro elétrico, pela fotovoltaica, pelo que for, vai fazer um bolão disso, e aí sim vai valer a pena certificar, e aí sim vai valer a pena comercializar, e o consumidor vai receber algum tipo de remuneração. Isso pode ser um programa de bônus, de milha. Gente, eu sou ótima para criar coisa, viu? Assim, minha mente é... Então, assim, esse consumidor, eu acho que ele vai se beneficiar mais nesse novo mercado, um modelo de negócio que ainda não existe, mas que eu acho que tem tudo para existir, sobretudo em contexto com a GD. Ô, Relian, eu queria saber o seguinte, como é que a geração distribuída pode ajudar na luta contra os efeitos das mudanças climáticas? Bom, em primeiro lugar, é um prazer participar com vocês aqui nesse programa. Eu acho que, assim, nós falamos, né, que para ter um mercado de crédito de carbono aqui no Brasil é preciso descarbonizar, né? E essa descarbonização, ela é justamente, né, um eixo fundamental na questão da transição energética, né? Que a passagem, né, de uma economia baseada em energias fósseis, né? E hoje a matriz energética brasileira, né, ela ainda é muito marcada pelas energias fósseis, né, que representa 50% da matriz energética no total, né, para uma economia onde o papel das energias renováveis é muito mais importante, né. E a GD, ela justamente é impulsionada, né, pela inserção das fontes renováveis nesta matriz, né, com desafio de responder a um consumo de energia cada vez mais crescente e um custo de energia também cada vez mais crescente, né? Então, é uma preocupação de todos os consumidores, que seja residenciais ou industriais aqui no Brasil. E justamente, né, além, né, de, como a gente já falou nesse programa, né, de trazer uma economia da conta de energia, né, diminuir os gastos também com interligação e distribuições, né? Assegurar a independência energética do Brasil, né? Permitir uma maior flexibilidade para atender a demanda, permitir também uma redução das perdas técnicas na transmissão e utilizar toda a versatilidade das fontes, né? Se falou aqui muito de GD solar, mas a gente pode também
utilizar o modelo e a modalidade da gestão da geração distribuída, com a biomassa, PCH, e biogás também, né? E é óbvio que ela minimiza, né, os impactos ambientais, né, porque justamente ela é descentralizada, né, então ela é perto dos lugares do consumo, né, como já falei, ela evita, né, a questão da transmissão e distribuição da energia, e a gente viu também o papel fundamental da geração distribuída, né, na crise hídrica, né, que o nosso país vem passando, a pior crise hídrica dos últimos 100 anos, né, e se não for, né, a expansão da matriz permitida pela GD, a gente estaria, né, numa situação bem mais complicada que nós somos hoje. Robert, na sua visão, quais os desafios que os agentes do Mercado Livre veem quando se pensa no mercado de carbono? Talvez antes de falar dos desafios, acho que seria bom olhar um pouquinho o passado, o que aconteceu. E a gente viu que o Brasil, apesar de ter iniciado o desenvolvimento, tirando a hidrelétricas, tá? Mas eólica, solar, a partir de 2009, 2010, com eólica, a partir de 2014 com solar, a gente viu que a gente passou da 20ª posição até mais, e hoje somos um dos líderes do mercado na área de eólica e solar. Então, o caminho que foi percorrido ao longo de poucos anos, afinal de contas, com muito poucos subsídios, foi enorme. Só no ano passado, por exemplo, sobre os 7,5 gigawatts de acréscimo na capacidade na matriz energética, teve 3,5 giga 3,6 GB de eólica de acréscimo, ou seja, mais que a metade, e 1,3 GB de solar, ou seja, enorme. Enorme, e foi um dos recordes em relação de capacidade instalada. Eu acho que o desafio, podemos nos perguntar, mas podemos fazer mais? Podemos fazer mais. A gente poderia olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Meio cheio, fantástico, o que nós fizemos, inclusive com muito poucos subsídios para nossas fontes renováveis. Agora, é verdade que a gente pode se aproximar de 100%. E acho que o desafio é esse. O desafio é como conseguimos fazer que essas fontes limpas, a fonte solar, que já está no ritmo bom de desenvolvimento, de crescimento, como que podemos fazer que esse ritmo seja sustentável e que possamos alcançar justamente quase 100% das novas capacidades instaladas. Então, obviamente, voltando sobre a sua pergunta exatamente, o desafio para o Mercado Livre, a gente viu que o desenvolvimento dessas fontes foi feitas no início através de leilões, que realmente permitiu a integração dessas fontes. E a partir do momento que a demanda ficou cada vez menor a partir de 2016, 2018 e mais ainda 2020, 2021, a gente viu que os leilões foram muito poucos ou com muita capacidade, muito pouca compra, e o Mercado Livre, que de uma certa forma que foi o responsável desse crescimento dessas fontes renováveis. E a gente viu também por que isso? Acho que é importante mencionar que enquanto na Europa até 2008, 2009, as energias renováveis eram quase totalmente subsidiadas a um preço 2, 3, 4, 5 vezes maiores que as energias tradicionais. A gente viu que no Brasil, começamos um pouco depois, com preços também um pouco acima do preço geralmente praticado pelas hidrelétricas ou até mesmo as térmicas. A gente viu que a redução do custo de energia das fontes renováveis foi baixando muito rápido, e isso que fomentou, afinal de contas, o mercado livre, os PPAs no mercado, os PPAs privados, que a gente chama. Por quê? Porque, afinal de contas, se juntou talvez duas coisas. Obviamente, nenhuma indústria vai querer comprar energia mais cara para perder a competitividade, mesmo se for renovável, mesmo se for limpa. Ela vai querer uma fonte limpa e mais barata. São os dois fatores necessários para ela comprar. E, obviamente, as questões das ESG, de financiamento, elas foram cada vez mais importantes para qualquer empresa. E, no mesmo tempo, chegamos a um momento que a energia renovável ficou extremamente competitiva. Se tratando do Brasil, mais ainda, porque talvez o Brasil tenha o custo menor de energia limpa do mundo inteiro.
E mesmo com os impostos, às vezes, importantes, mesmo com o sobrecusto do CAPEX, devido ao fato de muitas importações de equipamentos, de painéis, etc., o frete que custa muito caro, a questão dos recursos, a radiação, o vento muito bom, terra, entre aspas, barato, ou disponibilidade de terra, e o tamanho dos parques, 100, 200, 300, 400, 500 mega, enquanto na Europa você fala de 10, 20, 30, 40 mega, isso fez que o preço baixou muito. Os dois fatores fizeram que fomentou muito o mercado livre. Paralelamente a isso, é natural, os pequenos benefícios que as energias limpas se beneficiam ao longo do tempo, desde 2009, o desconto da TUST, e leilões com a Take or Pay, é normal que houve redução. Só que o que a gente está percebendo, e lá que vem o outro desafio, a gente percebeu que finalmente você tem duas fontes que estão correndo pra caramba, muito bem, muito rápido, e como elas estão correndo muito rápido, talvez a gente vai colocar um peso aqui. Continuar correndo bem, vamos colocar o segundo peso aqui. E um chapéu bem pesado também, vamos ver se ela consegue correr ainda. Esse é o desafio. A gente viu que nos novos leilões, por exemplo, e sabemos que são fontes intermitentes, nós temos demorou para sair justamente a regulamentação dos projetos híbridos, onde realmente a gente consegue enfrentar aquele desafio que as energias renováveis são intermitentes e precisamos fornecer em função da demanda, ou seja, conforme a demanda do consumidor. A gente viu que tiramos o desconto da TUST, entramos numa era do preço horário, com necessidade de flexibilidade, com potencialmente penalidades por não estar próximo do centro de carga, obrigação de espaciabilidade, e do outro lado, demorou muito tempo para acontecer a regulamentação sobre projetos híbridos, que permite de combater, de uma certa forma, ou continuar ficando competitivo apesar de tudo isso, e sem olhar a questão do atributo ambiental ou socioambiental. Sem falar, é um ponto muito importante que muitos ignoram, a questão da exposição cambial. Quando a gente olha, mesmo com preço hoje igual em reais por megawatt-hora de um projeto solar, e vamos imaginar que a energia solar fica no mesmo preço que energia térmica, que não é o caso, ainda a energia solar é mais barata, mas você vai implantar um projeto que vai ter um preço em reais durante 20, 30 anos, 35 anos. Quando você vai contratar energia térmica, você sabe que tanto o gás, tanto o carvão, etc., a energia fóssil, tem uma commodity em dólar. Então, vamos imaginar que um leilão acontece no momento que o real está muito forte, vai parecer uma energia térmica muito barata. Só que todo mundo esquece que daqui a 5 anos, se houver um boom das energias do preço das energias fósseis, esse megawatt-hora vai ficar muito mais caro. Ou seja, você tem um risco de dolarização do setor elétrico fazendo isso. E eu acho uma pena que, eu acho normal, realmente, eu repito, que tiramos os benefícios na medida que as fontes renováveis, a fonte solar, ela consegue ser competitiva naturalmente, mas também temos que tomar muito cuidado para não cair no extremo. Como agora está andando muito bem, está correndo muito bem, vamos colocar todo mundo no mesmo patamar e as fontes estão em competição com os mesmos atributos. Então, esse é um dos desafios, é realmente identificar quais são os atributos de algumas energias fósseis, como é verdade, flexibilidade, estabilidade, e do outro lado, das energias renováveis, com aqueles atributos extremamente importantes das questões ambientais. E uma coisa que a gente não fala muito, que a gente deveria, porque no Brasil é extremamente importante, a questão social. A maioria dos projetos de renováveis estão no Nordeste. E as energias renováveis, solar e eólica, estão transformando o Nordeste. E quando a gente está transformando o Nordeste, essas pessoas que não vão se preocupar somente de trazer comida e educação e saúde, elas vão começar a ter também uma consciência ambiental para combater as mudanças climáticas. Então, Roberto, nós temos... esse assunto é super importante, mas eu queria aproveitar que tem uma pergunta aqui, já que você falou de custos, tem uma pergunta do Jackson Oliveira, da Equatorial Energia Alagoas. Ele diz o seguinte: percebo que temos muitas empresas que estão com a meta de neutralização de carbono atingida. Eu gostaria de saber se existe algum benefício em impostos para essas empresas. Então, não que saiba,
Agora, o benefício, ele, claro, o benefício é perante os acionistas, financiadores, os empregados, que se reconhecem muito bem quando a empresa ela tem uma consciência ambiental. Agora, efetivamente, pode ter outros mecanismos que incentivam todas as empresas a neutralizar suas emissões. Mas hoje, do que saiba, não existe. Babi, sabe de alguma coisa sobre isso? Pri, também não. Talvez a Carol tenha, mas acho que eu conheço programas específicos para medidas concretas de eficiência, etc. Mas com relação à emissão, incentivo tributário, eu desconheço. Você conhece, Carol? Não, mas eu acho que também tem um fundo interessante nessa questão aí, que é esse aspecto de as empresas que atingiram a neutralidade e esse excedente aí no mercado, né? Acho que tem um papel interessante da energia solar para cumprir, ajudar as empresas que têm metas de neutralização a cumprir as suas metas, né? Isso seja para cumprir aquele escopo 2 das emissões, né, que são as emissões indiretas de fornecimento de energia para as atividades da empresa. Então, se a empresa compra um certificado de energia renovável emitido por um gerador de energia solar, ela pode demonstrar que está sendo fornecida de energia renovável e demonstrar que esse escopo 2 das suas emissões está ali endereçado, né? Então, ela consegue, com essa compra desses certificados, demonstrar o cumprimento das suas metas aí de neutralização, pelo menos a parte desse escopo 2. Ou então ela pode comprar créditos de carbono de projetos solares, que aí acho que vem um pouco da provocação aí que a Babi trouxe, para compensar o que a gente chama de escopo 1 das emissões das atividades da empresa, né? Que aí são as emissões habituais ali da indústria, emissões a combustão, dos transportes, né? Dos deslocamentos de transporte. Mas, enfim, eu acho que a mensagem aqui é que existe um papel da energia solar para fornecer tanto créditos de carbono quanto certificados de energia renovável para empresas que querem neutralizar suas emissões. E a gente está vendo que cada vez mais as empresas voluntariamente se submetem a essas metas de neutralização de emissões, né? Então, tem aí um mercado enorme para isso e é voluntário, né? Ainda não tem acho que certeza e uma liquidez tão grande quando a gente vê, eventualmente, esses mercados virarem compulsórios, como a Babi falou, tem um projeto de lei aqui no Brasil que pretende implementar esse mercado compulsório, mas, por enquanto, o que a gente vê é que, voluntariamente, as empresas já estão tendo essas metas de neutralização de emissões. Então, tem um mercado aí para isso. Para complementar, se eu posso contribuir ao debate, né? Se falou muito que precisamos da infraestrutura, né, para estabelecer um mercado de carbono aqui no Brasil. Mas além da infraestrutura, é preciso uma regulação, né? Na realidade, a gente tem ali, né, um marco regulatório da transição energética no Brasil, que ainda não foi votado, nem passou pela tramitação do Congresso, né, no qual, na realidade, a lei, né, que torna, como falava a Carol, compulsória, né, essa questão da participação no mercado de crédito de carbono compulsória, poderia se inserir, né, mas hoje nem a lei, nem o marco regulatório da transição energética existe, né, então é isso que, né, resta às empresas, né, através dos compromissos que eles têm, né, de ESG, de Corporate Social Responsibility, justamente de ter esses projetos, né, de forma voluntários, por todos os benefícios econômicos, sociais e ambientais que eles trazem para a sociedade como de tudo. Aurelian, aproveitando você, como é que andam os projetos da Helexia? Vocês têm uma parceria muito interessante com a Vivo e eu soube que agora vai entrar uma segunda etapa desse projeto. Conta pra gente. Isso aí, né? Então a gente estava justamente falando, né, das empresas que têm esse compromisso, né, de atendimento
metas socioambientais, né? E a Telefônica Vivo é uma delas, né? É uma empresa pioneira no setor de telecomunicação no Brasil, né? Para reduzir a pegada carbônica dela, né? E tornar o consumo de energia dela 100% renovável através da utilização de certificado de energia renovável e de construção de parque solar fotovoltaica através da modalidade de geração distribuída. É isso que a Elexia está fazendo para a Telefônica Vivo, né? Assim, um primeiro contrato de 60 megawatts em dezembro de 2020, né? E abriu um segundo capítulo nessa parceria de sucesso, agora há pouco, né? Na realidade, há um mês atrás, com uma capacidade adicional de 27 megawatts, né? Então, vão ser mais de 25 usinas solares fotovoltaicas sendo construídas por conta da Telefônica Vivo aqui no Brasil, onde justamente a empresa, né, utiliza essa energia solar sendo gerada pelos parques para utilizar os créditos e abater esses créditos da conta de energia, né? Então, aqui a gente tem as duas vertentes, né, que estamos trabalhando na Elexia, o lado econômico, né, que é a redução da conta de energia, e a vertente ecológica, né, que obviamente o aspecto positivo na parte ambiental. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer demais a presença de todos vocês. Muito obrigada, Aurelian. Obrigado, foi um prazer participar e conto com a gente para continuar nessa questão da luta contra as mudanças climáticas aqui no Brasil. Robert, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado a vocês, eu aprendi muita coisa também. Obrigado a todos vocês. Super interessante. Talvez é interessante de dizer para as pessoas que assistem essa emissão que a Elexia é o braço de geração distribuída da Voltalia, tá? E a Voltalia cuida mais da parte de geração centralizada, eólica, solar, além de desenvolvimento, EPC, etc. Só para situar um pouco a Elexia Voltalia, para quem não sabe. Ok, eu queria agradecer também a participação da Caroline. Obrigada, foi um prazer, foi um bate-papo muito agradável aqui. Obrigada pelas trocas super ricas. A gente que agradece. E a Babi, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, Babi. Obrigada a você, Pri. Obrigada também a todos os presentes. Vou aproveitar para agradecer quem acompanhou a gente. Para mim, como eu comentei, é sempre um prazer estar aqui no Inside, ainda mais com esse assunto, e acho que a gente ainda tem muito a discutir, porque o meu sentimento é que esse tema vai avançar muito ao longo de 2022, não só no Brasil, mas no mundo, e a gente tem muito que acompanhar, até para entender também quais são as oportunidades de negócio que isso gera para as empresas. Tá certo. E muito obrigada a você que nos acompanhou nesse primeiro episódio da temporada 2022 do AB Solar Inside. Todas as temporadas estão no nosso canal Fala AB Solar no YouTube. Eu lembro também que você vai receber por e-mail um resumo executivo de tudo o que falamos aqui. Então, obrigada novamente pela sua audiência e até a próxima.